O Brasil é recordista em taxa de rotatividade de pessoas em empresa. As pesquisas mostram que 56%. A pergunta do milhão é: você ficaria 5, 10, 20, 40 anos numa empresa? Parece até loucura, né? E para falar desse tema, eu quero trazer minha parceira especialista na área de comunicação e cultura, Elis. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Eu já fiquei achando que você ia me fazer a pergunta se eu ficaria 40 anos na empresa. Eu fiquei, meu Deus, e aí, o que eu vou responder agora? Já vamos aproveitar então. Eu preparei algumas perguntas especiais aqui para nós. A primeira é ela. Por que essa taxa é uma preocupação hoje, quando a gente olha para esses números que são alarmantes? Porque a gente tem um custo absurdo com a empresa que tem uma alta taxa de rotatividade. Por que esse custo? Porque essa pessoa entrou, foi gasto um período aí para atrair esse talento para a empresa. Teve provavelmente algum onboarding, a gente precisa discutir se ele foi adequado ou não, mas teve ali um investimento de máquina, de espaço para que essa pessoa fosse recebida, e aí ela passou 1 mês, 2 meses, 3 meses, não ficou na empresa e precisou de novo ter um outro custo de contratação, ou seja, muito gasto e pouco retorno. E aí fica esse looping, 56% de uma taxa de rotatividade no Brasil. É sim um absurdo, então esse custo fica extremamente alto, você perde engajamento, porque de repente as outras pessoas também começam a pensar: poxa, se ninguém para aqui, como é que eu faço? Eu não sei se eu quero ficar nessa empresa também, porque o que está acontecendo? Então, deve ser uma preocupação das empresas, e mais do que uma preocupação, eu diria que já está quase um desespero. Maravilha! E uma das coisas que eu anotei aqui que eu queria te perguntar é: a responsabilidade tem sido das pessoas ou das empresas nesse movimento todo? A gente precisa fazer uma reflexão, porque eu falei que eu fiquei com medo de você me fazer a pergunta. Eu não penso hoje em estar há 40 anos numa empresa. Não fiquei. Acho que a empresa que eu mais tempo fiquei foram 8 anos. E fiquei os 8 anos porque eu via uma razão de estar ali no sentido de evolução, de desafio, de aprendizado, de novas oportunidades de fazer novos trabalhos. Então tem sim uma preocupação de olhar para a pessoa, de você entender aonde você está indo, para onde que você vai. E aí nesse sentido, Vitor, muitas pessoas acabam que entram em empresas sem necessariamente saber se era isso que elas queriam fazer. E aí, naturalmente, isso acaba prejudicando, derramando problemas na equipe, no time, na organização e na empresa, mas isso não está na empresa, está na pessoa, porque a pessoa ainda não fez um mínimo de uma reflexão para saber de onde eu vim, para onde vou, sabe, o que eu quero fazer da minha vida. Então é importante, isso está na pessoa, e claro que a gente precisa falar que isso também está nas empresas. E aí tem várias situações, tem a forma como atrai, que tipo de talento atrai, o que está considerando nesta contratação e, principalmente, Vitor, como é esse período inicial. É preciso dedicar tempo para desenhar onboardings. O que é isso? Desenhar esses primeiros dias da pessoa, para que aí sim ela possa poder se sentir acolhida, descobrir o que faz, qual é a expectativa em relação à entrega dela e ter, no mínimo, ali alguém para ela contar no dia a dia quando bater aquele desespero que eu não sei para onde correr, não sei nem o que eu estou fazendo aqui, e aquela vontade de ir embora, visto que nem estava com tanta segurança se era essa mesma empresa que queria entrar. Que maravilhoso! E esse ponto é tão importante, fazer um gancho aqui, que muitas vezes as pessoas acham que é só uma culpa da empresa mesmo, mas não param para prestar atenção que pode ser que a própria pessoa tinha uma expectativa, chegou lá, não era bem por aí, mudou todo o cenário e ela falou: poxa, acho que aqui não é meu lugar. E aí eu queria trazer para você se tem algo específico para atacar a fim de resolver essa questão. Como é que a gente pode pensar em resolver essa questão, com base na tua experiência, que você tem visto? O que você diria sobre ou traria desses pontos para a gente resolver? Eu brinco que a gente está vivendo uma era do crush corporativo. É um eterno aplicativo de deu match, não deu match.
Então, nessa situação, a gente fica com crush, com um monte de empresa, porque daí você entra no LinkedIn, facilmente você envia 200, 300 currículos, só que fica só nessa superficialidade desse crush, de bateu ali ou não, como se fosse um aplicativo de relacionamento. Então, a gente precisa começar atacando nessa situação, enquanto empresa. Tá, como é que eu transformo esse crush corporativo que só tá atraindo, gostando de uma foto, de uma postagem na empresa, para poder entender, tá, aqui tem uma possibilidade de relacionamento sério. Legal. Porque se não tiver uma possibilidade de relacionamento sério, você vai entendendo isso nas habilidades técnicas que você precisa, na cultura da empresa, se combina com a cultura da pessoa, que é alicerce, tem mais episódio que a gente falou sobre isso aqui, e se é um momento de vida da pessoa. Porque às vezes até bateram essas duas situações, da habilidade técnica e a cultura. Mas é um momento de vida da pessoa, o que ela está passando naquele momento? Será que trazê-la agora, se ela está estudando, finalizando um TCC, ou se ela está com alguém doente em casa, é possível, isso vai se encaixar? Se encaixar e a sua empresa, e você tiver ali uma certa paciência e um onboarding bem desenhado para receber a pessoa nessa circunstância, beleza, tem uma possibilidade desse relacionamento sério. Mas a gente tem que parar um pouco de ficar dando coraçãozinho em candidatos ou pretendentes que muito provavelmente não vão ter ali uma combinação para a gente seguir um pouco mais adiante. E a gente não tá falando de casamento eterno, tá? De amor eterno. A gente tá falando de ficar um pouco mais de tempo na empresa. Ninguém quer assumir um relacionamento sério. É isso aí. Tá todo mundo nessa parte do down match, eu gosto de tudo. A gente vê cada vez mais que as empresas estão concorrendo para demonstrar qual que é a mais legal para trabalhar, porque eles sabem disso tudo. E o que eu queria trazer aqui para você é uma pergunta que é o seguinte: o período de experiência, os tais 90 primeiros dias, são os mais decisivos para a pessoa falar assim, ó, eu quero ficar na empresa? Infelizmente são. Pesquisas, tá? 86% das pessoas decidem se elas vão permanecer na empresa nesses primeiros 90 dias, tá? E às vezes até muito antes. E isso não tá, gente, só na base geral de auxiliar, assistente, analista. Não, olha só. Nos CEOs, 2/3 deles não permanecem no primeiro ano. Quando vem, não tem um processo de onboarding bem feito, não acho que é aqui que eu vou ficar e vai embora. Então, nesse aspecto, esses primeiros 90 dias, eles são fundamentais, até trazendo para o relacionamento amoroso. Então, crush, atração, atrai um monte de gente, todo mundo é legal nessa fase, todo mundo é bacana, é descolado, é disruptivo, tem sex appeal. O primeiro dia no trabalho é o primeiro beijo. E nesse primeiro beijo, várias coisas você decide nessa situação, se deu esse match, esse é o primeiro dia. Só que esses próximos primeiros dias é aquele dia que você começa a repetir os encontros. Ah, então foi bacana ali, vamos ter mais um encontro, vamos ter mais um. E aí, de repente, vai no cinema, vai jantar em tal lugar, leva para a família. Então, é por isso que esse período inicial é necessário que ele seja programado. E aí, eu falo que daí quem está olhando para a cultura, ou quem está olhando para treinamento e desenvolvimento, quem está no RH das empresas, é o cupido. O que o cupido faz? Poxa, eu apresento um pretendente, primeira parte. Legal. Um pretendente que combina com aquela pessoa. Mas eu também dou para esse candidato que está buscando o pretendente condições de dizer, ó, tal pessoa gosta disso. Como você vai programar esse período? Ó, tem coisa que você não mostra nos primeiros dias. Aí, ok, Vitor, deu um mês, 2 meses, aí essa relação começa a perceber que tem mais confiança, que tem a cultura, que os valores combinam, aí começa a dar pitadas de problema para a pessoa resolver, porque daí tudo bem, num relacionamento, tudo bem essa toalha em cima ali da cama, molhada, o sapato, ou não, tudo bem, mas isso já foi combinado anteriormente do que vai funcionar para a nossa relação. Maravilha, Elis. Trazendo nessa perspectiva que você trouxe, me conta, existe um match perfeito entre a pessoa e a empresa para... Vou ficar 20 anos numa empresa, 30 anos numa empresa. Você acredita nisso? Esta é uma realidade que pode acontecer. E neste momento a gente consegue ver pessoas recebendo selos, premiações desse tanto de tempo.
mas cada vez mais vai ser menos comum. Então, a gente até tem pesquisa, tá? Nos últimos 20 anos, então há 20 anos, a média de tempo que se ficava na empresa eram 8 anos. Hoje em dia, a média de tempo que se fica na empresa são 3 anos. Então, 3 anos, imagina você trocar todo o seu quadro em 3 anos. Vai muita cultura da empresa, jeito de fazer, histórico, memória embora. Então, acho que dá pra gente subir um pouco mais desses 3 anos? Dá. Mas a gente não vai chegar mais nessa média de 20, 30 anos quando a gente estiver lá em 2050. Vai ser bem mais raro a gente ter esse tipo de situação, mas basta também a gente entender que essa é uma crise, digamos assim, das relações. Então, você pensar, tá, como é que os casamentos que estão completando aí bodas de ouro, bodas de diamante, até os seus amigos, aqueles amigos que você tem da infância, você de verdade manteve um relacionamento com eles? Muito raro acontecer. Se aconteceu, continue mantendo. O que foi que deu certo? Isso também reverbera dentro do ambiente corporativo para que a gente repense o que faz uma relação ser duradoura e por que é bom manter relações duradouras, e aí sem todo mundo poder contribuir. Alguns diminuindo um pouco, renunciando um pouco mais, porque toda relação a gente precisa renunciar, renunciando um pouco mais em nome da gente ficar mais tempo junto, e a empresa repensando os seus momentos principais de rituais para manter essa conexão funcionando. E já pegando o gancho, então, você acredita que a cultura da empresa, ela retém esses talentos? É um fator crucial para reter esse pessoal? Crucial. E eu falo assim, muito se trata de diversidade. E aí eu pergunto, nossa, mas e os opostos se atraem? Então a gente precisa olhar para a diversidade, nesses opostos se atraem, no que diz respeito à cor de pele, origem, formação, opção sexual. Isso a gente tem que trazer diferente, porque gera inovação, aumento de repertório, então isso é positivo. Só que quando a gente olha para os valores, a gente precisa de pessoas iguais. Então é diferente por fora, igual por dentro. Porque daí se tem os mesmos objetivos de vida, as expectativas estão alinhadas e temos os valores aí sim a probabilidade dessa relação não necessariamente ser para sempre, mas ser mais duradoura e dar até tempo de frutos, porque hoje o que a gente percebe assim, recebo uma sementinha, rego 2 dias, não serve mais, vou embora. Não, ainda não dá tempo dessa árvore ficar frondosa e dar frutos. Então que pelo menos dê uma temporada, 2 temporadas de frutos, pra gente de verdade falar, olha, como valeu a pena a gente estar junto. Então é preciso que a gente tenha um pouquinho mais de tempo para amadurecer a semente. E você que está nos assistindo, por quanto tempo você pensa em ficar na sua empresa? Ou já trocou várias vezes? Deixa nos comentários para nós sabermos como é que está o teu movimento de carreira também. Elise, eu acho que para a gente fechar aqui com chave de ouro, tem alguma dica que você traz para as empresas olharem mais para esses motivos de fazerem as pessoas ficarem ali? Sim, eu vou fazer também uma referência aí aos nossos relacionamentos amorosos antigos. Então vamos pensar, as pessoas se casavam em 1950, o que elas procuravam no relacionamento? Elas procuravam segurança. Perfeito. E algum dinheiro para poder manter o mínimo necessário. Então, os candidatos, os pretendentes ao trabalho, naquela época procuravam segurança e dinheiro, isso era suficiente. O que o crush corporativo procura hoje? Não é só segurança e dinheiro. Aliás, isso às vezes está no último da lista, mas busca propósito, qualidade de vida, liberdade, aprendizado durante o horário de trabalho. Então, aqui a gente está trabalhando, gravando, a gente está aprendendo junto. E isso é fundamental para esse crush corporativo que está buscando também segurança e dinheiro, mas essas coisas aí num combo maior. Então, as empresas que estão tendo dificuldade com a rotatividade, olhem para o que você está oferecendo. Você está conseguindo perceber que tem mais buscas para esse crush corporativo? Ele não é mais só um candidato, um pretendente a um amor eterno. Isso tudo mudou. Maravilha. Então, gente, manda esse conteúdo pro colega, pro amigo, para mim, pra liderança, que você acha que é incrível entender se já está num relacionamento sério com uma empresa ou está só no crush, está nas fases iniciais. E mais, se você está procurando desenvolver a tua equipe, tua liderança, a tua empresa ou você mesmo
procure um Bravender para te ajudar a trazer esse caminho do desenvolvimento. Elise, eu queria te agradecer por esse super bate-papo de crush, relacionamento, tá? Dá match ou não dá? E trazer todo esse conhecimento seu que foi riquíssimo. Muito obrigado. Eu que agradeço. Você vai dizer sim? Eu digo sim. Eu digo sim também. Obrigada. Gente, obrigado.